Então, quando a gente vai especificar alguma máquina de fluxo, aqui a gente vai ver para uma situação de uma bomba, tá? A gente tem que conhecer qual que é o aumento de pressão, de altura de carga que eu preciso, quais são os requisitos de potência e a eficiência. Tá? Geralmente é essas informações aí que a gente está interessado. E todos esses parâmetros são função da vazão. A gente já viu ali que a altura de carga muda com a vazão, que a potência muda com a vazão, e a eficiência, que é a potência, e no caso de uma bomba, a potência hidráulica sobre a potência mecânica, também varia com a vazão, porque a potência vai variar com a vazão. Tá? Então, como a gente pode obter essas curvas? Como que os fabricantes de bombas, depois de ter feito o projeto da bomba, apresentam essas variações de altura de carga, de potência e de eficiência em função da vazão? De forma geral, essas curvas elas são obtidas de forma experimental, para contabilizar todos aqueles efeitos de perdas que a gente tem, né? Perda devido a atrito, perda devido à recirculação, perda devido ao choque, né? Entre o fluido e a superfície ali no interior do rotor. Então, geralmente, são feitos experimentos. Tá? Então, a gente geralmente faz essas análises de diagramas de velocidade para prever tendências, né? Tá? Fazer uma primeira avaliação de qual que é o desempenho no ponto de projeto, mas o desempenho completo a gente consegue ver experimentalmente. Tá? Dá para fazer também algumas análises mais precisas, se a gente não quiser ir para o experimental, fazendo simulações numéricas, mas o custo computacional daí já é bem maior. Mas, de forma geral, geralmente a gente começa lá por diagramas de velocidade, para ver lá qual é a tendência. Se eu aumentar esse ângulo de par, se eu diminuir a rotação, o que vai influenciar lá nas potências. Depois, quando a gente já tem algo mais preciso, a gente pode ir para uma simulação numérica, para ver casos mais específicos, e daí, finalmente, a gente vai lá para a parte experimental. Tá? Então, como a gente faz uma análise experimental? Tá? A gente vai ter que, por exemplo, temos lá um protótipo de uma bomba. A gente vai ter que pegar essa bomba e vai ter que instalar ela numa bancada de testes instrumentada, com o objetivo de, nessa bancada, a gente vai ter que conseguir medir vazão, medir pressão e medir a potência. Tá? Potência consumida ali pela bomba. Basicamente, o que é feito é o seguinte. Deixa eu fazer uma figura aqui. O que a gente geralmente faz é o seguinte, ó. Um esquema simples aqui, tá? Eu vou instalar a bomba num circuito. Eu vou ter aqui uma tubulação de descarga, uma tubulação de sucção da bomba, tá? Geralmente eu tenho algum tanque aqui de reservatório de água, tá? Tem algum tanque. Eu vou ter que ter algum dispositivo aqui no meu circuito para medição de vazão. Tem vários sensores de medição de vazão, tá? Posso até utilizar um tubo de Venturi, mas eu tenho algum sensor aqui, alguma coisa para medir vazão, tá? Medição de vazão. Tá aqui, ó. Transdutor de vazão, tá? Aqui tá a bomba, tá? E aqui eu tenho um tanque. Eu geralmente tenho que fazer medições de pressão na entrada e na saída da bomba. Quanto mais próximo da entrada e na saída da bomba, melhor. Então, tem que fazer medições de pressão aqui e aqui. Posso usar diferentes transdutores, tá, de pressão. Tá? Então, aqui eu tenho pressão na sucção e a pressão na descarga da bomba. E eu faço esse fluido aqui, geralmente, voltar para o tanque para eu fazer um circuito fechado aqui. Tá? Além disso, eu tenho que fazer medições aqui da bomba. E daí tem vários tipos. Eu posso pegar um transdutor de potência para avaliar a potência consumida pela bomba. Posso fazer análise por medição de tensão e corrente, né? Dá para utilizar
tensão, corrente, verificar lá o fator de potência, a eficiência do motor, dá para calcular a potência, tá? Mas eu tenho que saber qual que é a potência mecânica aqui da bomba, ou seja, a potência lá no eixo, né? Eu teria que avaliar. Ou se eu quiser saber a potência do conjunto bomba-motor, eu vejo já direto a potência da saída do motor, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que medir, tá? Pressões, vazão, potência, tá? E o que a gente vai ter aqui, de forma geral, vai ser algum dispositivo para controle de vazão. Então, a gente vai utilizar aqui, vou representar aqui, ó, eu vou ter deixa assim, alguma válvula ou sistemas de válvulas para controle de vazão. Então, por exemplo, deixa a bomba ligada, mas eu não quero ter nenhuma vazão, eu pego e fecho essa válvula completamente. E daí eu quero ir abrindo a vazão e para cada abertura de vazão, vou medindo qual que é o valor de vazão e vou fazendo as medições. Pressão de sucção, pressão de descarga, qual que é a potência do fluido. E é interessante eu ter também valores de velocidade na entrada e na saída. Tu pode, se tu quiser ter um valor mais preciso, tu pode colocar aqui informações, transdutores para medir velocidade na entrada e na saída, mas de forma geral o que se faz, já que a gente tem vazão e sabe o dimensionamento dessas tubulações de entrada e saída, a gente sabe que vazão é velocidade vezes a área, né? Então a gente pode pegar, sabendo as áreas internas das tubulações de entrada e saída, a gente sabe a velocidade na entrada e na saída. Porque eu posso ter tubulações de diâmetros diferentes na entrada e na saída, tá? Na maioria das vezes, em sistemas, eu tenho tubulações diferentes, tá? Na entrada, a tubulação é maior do que na saída para ter velocidades menores na entrada, tá? Então, aqui, com isso daqui, a gente consegue achar informações de pressão na entrada, velocidade na entrada, pressão na saída, velocidade na saída, potência, tá? Para cada vazão. Eu vou controlando a vazão com essa abertura de válvula. Começo numa vazão igual a zero, válvula toda fechada, vejo qual que é essas pressões, velocidade vai ser zero, né? Vejo quais são as pressões e potência. Vou abrindo a válvula e vou fazendo a medição para cada situação, tá? Para cada vazão. No final das contas, a gente teria algo assim, ó, se a gente fizesse isso. Eu já vou mostrar isso daqui, tá? Isso daqui é um exercício que a gente vai fazer, mas a gente teria alguma coisa assim, ó. Para cada vazão, a gente teria lá informações de pressão de sucção, pressão de descarga e alguma informação lá do motor. No caso aqui, a gente está medindo corrente do motor para fazer a medição de potência, tá? Então, a gente sabe tensão, sabe fator de potência, daí a gente está usando aqui corrente do motor para ver qual que é a potência lá no motor. Existem transdutores que medem diretamente potência. Eu posso instalar um transdutor para medir diretamente a potência lá do motor. Mas eu vou fazendo isso para cada vazão, tá? Então, basicamente, é isso que ocorre lá num sistema para a gente obter as curvas características aí de uma bomba, tá? Bom, dito isso, eu quero mostrar um exemplo aqui, um probleminha, só para vocês verem como a gente poderia construir essas curvas, tá? E o exemplo que eu peguei é um exemplo de um livro, tá? Os dados aí são dados hipotéticos aí de um experimento, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, a gente tem um sistema de escoamento, o sistema está representado aqui, ó, vou para o próximo slide só para vocês verem. Eu tenho um reservatório de sucção, tenho uma tubulação, eu tenho um transdutor de pressão, aqui está localizado numa determinada altura aqui, na sucção, e outro está localizado numa outra altura aqui para medir a pressão de descarga. Então tem que medir a pressão na sucção e descarga. O ideal é que esses transdutores fossem o mais próximo possível na entrada e na saída da bomba, tá? Beleza, tem isso daqui.
E daí, eu estou fazendo aquele controle na válvula, e para cada vazão, eu estou medindo pressão de sucção, pressão de descarga, estou medindo informações lá do motor. Tá? Então, o problema é o seguinte, o sistema de escoamento empregado no teste, uma bomba centrífuga, está mostrado nessa figura aqui, ele está sendo utilizado para bombear água, tá? E é dito aqui nessa situação que os diâmetros dos tubos de sucção e descarga são iguais a 150 milímetros. Então, não tem mudança de área aqui na entrada e na saída. Ele fala aqui que os dados medidos durante o teste são apresentados na tabela. Então, pressão na sucção, pressão na descarga. Pressões aqui estão sendo apresentadas em quilopascal, mas são pressões manométricas. O que é uma pressão manométrica? É a pressão em relação à atmosfera. Então, quando eu coloco aqui menos 25 quilopascal, quer dizer que eu estou com uma pressão de 25 quilopascal abaixo da pressão atmosférica. Tá? Então, aqui são pressões manométricas em relação à atmosfera. Passa aqui algumas informações do motor. Tá? O motor é trifásico, a diferença de potencial aqui, a tensão é de 460 volts, tem um fator de potência, né? A potência ativa lá sobre a potência aparente de 0,875, né? E uma eficiência de 90%. Aqui, um exercício, a gente está considerando uma eficiência, esse daqui é a eficiência do motor elétrico, tá? Uma eficiência constante aqui de 90%. A gente sabe que ela varia, né? Dependendo ali da vazão, a eficiência vai variar um pouco, mas vamos considerar que ela é constante, tá? E com base nesses dados aí que a gente obteve experimentalmente, tá? Isso daqui é como se a gente tivesse montado a bomba e obtido essas informações experimentalmente. A gente quer saber qual que é a altura de carga e a eficiência da bomba para cada vazão, para a gente conseguir construir essa curva de altura de carga e de potência em função da vazão. Tá? Aqui eu já coloco uma equaçãozinha, tá? Para a gente avaliar a potência elétrica, tá? Então, a potência de saída, eu estou considerando aqui potência de saída do motor elétrico, tá? A gente vai considerar aqui como sendo a eficiência, o eta aqui é a eficiência do motor elétrico, que é esse valor de 90%. Raiz de 3, PF é fator de potência, tá? Power factor aqui é fator de potência, que é o 0,875. O E é a diferença de potencial, né? Que é o 460 volts. E o I é a corrente, que é o que a gente está medindo lá no motor. Corrente em ampere. Tá? Então, essa é a potência elétrica. Então, como que a gente poderia fazer os cálculos para obter a altura de carga da bomba em função da vazão e potência em função da vazão? Bom, isso a gente vai fazer experimentalmente. Então, a gente vai ter que fazer as medições, né? Eu não sei se vocês se lembram, deixa eu até abrir aqui, novamente, lá da unidade 3, a gente viu como a gente calculava a altura de carga real, né, de uma bomba, né? A gente fazia medições da energia da bomba na saída e na descarga e na sucção. Então, a gente tem que calcular isso daqui, ó. Por isso que a gente faz medições de pressão e de velocidade, ou indiretamente de velocidade, né? A gente sabe vazão é velocidade vezes área. Então, com isso daqui a gente sabe qual que é a altura de carga que realmente está sendo fornecida para a bomba. Tá? As alturas, basicamente, não vai ter diferença significativa, né? Na tomada ali, na entrada e na saída. Só se eu estiver fazendo as medidas de pressão em alturas muito diferentes, que é o que eu estou mostrando aqui no exercício. Eu tenho alturas diferentes ali, por isso que eu peguei esse exemplo para mostrar a variação desse termo aqui também. Então, com isso daqui, a gente vai conseguir calcular a altura de carga real da bomba, que foi fornecido para o fluido. Tá? E daí, com isso, a gente consegue calcular a potência hidráulica, tá? Que é o N.GHP. Isso aqui a gente já tinha visto lá na aula passada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu fiz mostrando a construção dessas curvas. Então, aqui está o exemplo, tá? Aqui está as informações de vazão, pressão de sucção, pressão de descarga e corrente do motor. Tá?
A gente tem essas distâncias aqui de 1 pé, tá? 1 pé é 0,3 metros, então já tem a conversão aqui. E aqui a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro, a gente vai considerar escoamento em regime permanente, não está variando com o tempo. Tá? Escoamento uniforme em cada seção. E já que eu tenho áreas na tubulação de sucção igual a áreas da tubulação de descarga, área de seção transversal, eu posso afirmar que a velocidade média na descarga é igual à velocidade média na sucção. Então, a equação da altura de carga fornecida para o fluido, né, que é o HP, seria essa equação aqui, né? Estou analisando a energia lá na saída, menos a energia na entrada, na descarga e na sucção. Como as velocidades são iguais, esse termo aqui vai cortar, né? Velocidade da descarga é igual à da sucção, esse termo aqui de velocidade vai sumir. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó. Vou ter o termo de pressão, da variação de pressão sobre ρg, e o termo da variação da altura, certo? Esse daqui é o cálculo da altura de carga que foi fornecida, que foi realmente fornecida para o fluido. Isso daqui eu estou fazendo medições do fluido, é o que eu tive variação de energia do fluido. E a potência hidráulica vai ser o M ponto, né, que é o ρQ, vezes a gravidade, vezes o HP. Então, o que eu fiz aqui? Aqui está a potência mecânica, né, que é a potência elétrica de saída do motor. É isso daqui. Aqui estão os dados, tá? De entrada lá, fator de potência, a tensão, a eficiência do motor elétrico. E aqui está a eficiência da bomba, tá? Que é a potência hidráulica sobre a potência mecânica. Coloquei aqui, ó, informações da massa específica do fluido e da diferença de alturas, ZD menos CS. 3 pés menos 1 pé dá 2 pés, a diferença de altura. Cada pé é 0,3 metros, então é 0,6 metros. O que eu construí aqui foi uma planilhazinha só para a gente calcular cada uma dessas equações. Então, por exemplo, se eu quero calcular a altura de carga da bomba, é a diferença de pressão sobre ρg mais essa diferença de altura. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu estou pegando a diferença de pressão, ó, D50 menos C50, é essa diferença de pressão, a descarga menos a sucção. Já que eu estou trabalhando com diferenças, eu posso trabalhar com diferenças manométricas ou absolutas, né? Porque se eu trabalhar com pressão absoluta, eu estou somando a pressão atmosférica aqui e aqui. Quando eu diminuir uma pela outra, ela vai cair fora, né? Então, é diferença de pressão, vezes, aqui está em quilopascal, tá? Eu estou multiplicando por 1000 aqui, para transformar em pascal, só a conversão, dividido pela massa específica do fluido, que é essa célula aqui, ó, que é 1000 quilogramas, tá? Vezes 9,81, que é a gravidade, mais essa outra célula ali aqui, que é a diferença de altura. Tá? Então, se eu faço esse cálculo, eu tenho a altura de carga da bomba. Observe que à medida que a gente vai aumentando a vazão, essa altura de carga está diminuindo. Tá? Eu só usei essa equação aqui para fazer o cálculo. Essa é a altura de carga da bomba. Se a gente plotar isso num gráfico, ó, o gráfico está representado aqui, tá? Da altura de carga do meu problema. Beleza? Os pontos aqui em azul são os pontos experimentais, são esses pontos aqui, ó. Eu tenho 8 pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Essa linha tracejada, só plotei aqui uma linha de tendência para representar essa curva. A equação da linha de tendência está aqui, ó. A equação quadrática, eu calculei o R quadrado, está muito próximo de 1. Então, está representando bem, ó. Altura de carga em função da vazão volumétrica. Beleza, temos a nossa primeira curva. Altura de carga em função da vazão. Potência, como que a gente vai calcular? Bom, potência hidráulica vai ser o quê? Vai ser a altura de carga vezes o ρ, a vazão e a gravidade. Então, a potência hidráulica está aqui, ó. É
a massa específica, está calculada aqui, daí ele está pegando B50, que é a vazão, só estou dividindo por 3.600, porque aqui está a vazão metro cúbico por hora, estou passando para metro cúbico por segundo. Vezes a gravidade, vezes o F50, que é a altura de carga. Então, eu peguei a altura de carga, multipliquei pela vazão, multipliquei pelo ρ, multipliquei pela gravidade, eu tenho lá a potência hidráulica. Tá? Claro que quando eu tenho uma vazão zero, a potência hidráulica é zero. E daí ela vai aumentando à medida que eu tenho a vazão. Que é o que está representado aqui por essa curva azul. Tá? Aqui está a potência hidráulica. Beleza? Aqui está a potência hidráulica. E a potência mecânica, como a gente calcula? A gente vai calcular com base nas medições lá do rotor. Então, é a eficiência do motor elétrico, fator de potência, tensão e corrente. A corrente está variando. Então, quando a gente for calcular aqui, ó, é em função dessa corrente do motor. Tá? Então, está aqui a eficiência, está a raiz de 3, está o fator de potência, está a tensão e está a corrente do motor. Isso eu estou dividindo por 1.000 aqui, tá? Para apresentar a potência em quilowatts. Tá? Aqui também eu dividi por 1.000 para apresentar a potência em quilowatts. Tá? E aqui a gente vê que ela está aumentando. Ó. Potência mecânica, ó, tá aqui representada nessa curva laranja. Tá? E a eficiência da bomba? Deixa eu só aumentar aqui a quantidade de casas. Vou até colocar aqui em percentual. Aqui está o cálculo da eficiência. O que é a eficiência da bomba? É a potência hidráulica sobre a mecânica. Então, eu só estou pegando a hidráulica e dividindo pela mecânica. Tá? Então, o que a gente observa? Que ela parte de zero, porque eu não tenho nada de potência hidráulica, né, no começo, vai aumentando, e o ponto onde eu tenho a maior aproximação entre a potência hidráulica e a mecânica vai ser o ponto lá de máxima eficiência. Então, aqui está a representação da curva de eficiência em função da vazão. Tá? Então, é basicamente assim a forma como a gente constrói essas curvas características de bombas. A gente faz as medições e utiliza as equações que a gente já viu na aula da semana passada. Basicamente, essas equações a gente já tinha visto, né? Então, a gente utiliza as equações para calcular a altura de carga em função da vazão, potências, tanto hidráulica quanto mecânica, em função da vazão, e eficiência em função da vazão. Então, por exemplo, aqui a gente poderia utilizar essa equação aqui para obter em qual ponto eu tenho a maior eficiência. Porque aqui eu só tenho pontos discretos, né? Se eu quiser saber exatamente qual que é a maior eficiência, eu teria que usar uma linha de tendência aqui para calcular um ponto aqui que eu não tenho experimentalmente. Então, posso fazer, o que eu fiz aqui? Peguei essa equação, derivei ela, igualei a zero, verifiquei em qual posição aqui eu tenho a máxima vazão, 206 metros cúbicos por hora, e daí eu pego essa vazão aqui, substituindo na equação, consigo achar qual que é o valor de eficiência. Tá? Então, a gente poderia fazer isso para achar qual que é o ponto de maior eficiência. Bom, então eu passei aqui as curvas, né? Ó, a curva da altura de carga geralmente tem esse formato aqui, parabólico. A curva de potência, geralmente ele sai lá de zero, a potência hidráulica, né? Vai diminuindo aqui depois. E o ponto de eficiência, a curva de eficiência geralmente tem esse formato aqui de máximo, onde o máximo geralmente é na vazão de projeto, né? Que foi projetada essa bomba. Tá? Então, aqui está um formato aqui, ó, de curvas, tá? De altura de carga, head, em inglês, eficiência e potência. Tá? Bom, vamos ver aqui agora, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de curvas de bombas pegos em catálogos de fabricantes. Tá?
dependendo do catálogo que o fabricante tu pega, ele pode apresentar isso de forma um pouco diferente. Na realidade, tem muitos fabricantes que até apresentam na forma de tabelas, tá? E eu vou até apresentar isso um pouco mais para frente. Eu posso, um pouco mais para frente, mostrar também na forma de tabelas que às vezes eles apresentam, tá? Mas daí eu vou deixar mais para frente quando a gente for fazer o trabalho final, que vocês vão ter que pesquisar sobre catálogos de bombas para selecionar uma bomba para o projeto de vocês. E daí eu mostro lá num catálogo, em alguns catálogos lá, como que ele fica na forma de tabela. Mas outras formas que eles mostram, muitas vezes, é na forma de gráficos mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho informações de altura de carga, eficiência, potência de entrada, né? A potência ali mecânica, né? Na bomba, tá? E essas curvas aí, elas geralmente são construídas, elas são testadas, né? Numa velocidade constante, uma rotação constante lá do rotor, tá? Às vezes o fabricante, ele disponibiliza várias curvas para rotações diferentes, tá? Então, às vezes ele tem lá um motor, vamos dizer que tu vai pegar esse motor e vai acoplar um inversor de frequência para controlar a rotação, às vezes ele apresenta lá para rotações diferentes. Mas as medições, ele fixa a rotação, faz as medições para várias vazões e apresenta isso num diagrama, tá? Se ele quiser apresentar para uma outra rotação, daí ele apresenta em um segundo diagrama. Então, é um diagrama para cada rotação, tá? E, geralmente, ele apresenta também para um rotor. O que eu quero dizer com um rotor? Tem muitas bombas, tem muitos fabricantes que constroem uma carcaça de uma bomba e constroem diferentes rotores para essa mesma carcaça. Então, tem uma carcaça genérica, tá? E eu tenho lá rotores pequenos e rotores grandes, por exemplo, que cabem na mesma carcaça. Qual que é o objetivo disso? Redução de custo, né? Eu tenho um projeto só de carcaça e coloco lá, monto diferentes rotores dependendo do mercado que eu estou vendendo, tá? Então, muitas vezes, os fabricantes mostram as curvas para um modelo de carcaça e vários diâmetros, tá? No mesmo diagrama, que eu vou mostrar aqui na sequência como fica isso, tá? Isso é para apresentar aí de uma forma compacta, tá? Então, ele pode apresentar os dados de testes diversos, diâmetros de rotores, no mesmo gráfico. Fica mais fácil se eu mostrar o diagrama. Então, eu estou mostrando uma das possibilidades de se apresentar as curvas características de uma bomba, tá? Então, esse daqui é um formato, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem a altura de carga, que é o H, tá? Aqui no eixo Y, né, no eixo vertical. A gente tem a vazão volumétrica, no eixo X. E cada uma dessas curvas aqui, ó, essas curvas inclinadas cheias, são curvas de altura de carga em função da vazão. A gente viu que a altura de carga em função da vazão tem esse formato aqui, ó. Que está representado aqui. Por que eu tenho três? Porque cada uma está representando um determinado diâmetro de rotor. Então, tem uma carcaça padrão para esse modelo aqui de bomba, e daí o fabricante foi lá, montou nessa carcaça um rotor de 10 polegadas, outro de 8 polegadas, outro de 6 polegadas, e fez os testes para cada um deles. E mostrou aqui qual que é a curva de altura de carga para esse rotor de 10 polegadas em função da vazão. 8 polegadas em função da vazão, 6 polegadas em função da vazão. Então, a gente tem essas curvas de altura de carga. Estão representados aqui. São também apresentados, nesse diagrama aqui, linhas, aqui estão representadas em linhas pretas, tá? De potência. Qual que é a potência do motor lá, tá? Potência
do motor, tá? A potência mecânica aqui, né? Então, aqui eu tenho as potências, beleza? Então, aqui estão representados para cada situação. E eu tenho também, aqui eles não estão mostrando os valores, tá? Mas cada linha aqui tem um valor de potência. Depois eu vou mostrar um gráfico real. É esse gráfico aqui, ele não está tão visível, mas aqui dá para ver, ó. 40 HP, 50 HP, 60 HP, 75 HP. Então, são essas linhas retas aqui de potência. Tá? E eu tenho essas linhas tracejadas, essas curvas tracejadas em azul, elas representam linhas de eficiência constante. Então, se eu tiver alguma coisa aqui em cima desse tracejado aqui, eu vou ter uma eficiência de 80%. Em cima dessa daqui, ó, 70%. Se vocês olharem, ó, ela começa aqui, ela continuaria aqui embaixo, ia fazer a volta, continuar aqui em cima, tá? Então, ele só está mostrando uma parte aqui. E aqui 60%. Tá? Então, 80, 70, 60. Provavelmente aqui eu não vou ter eficiência acima de 80%. Tá? Então, eu estou indo para cá, não tenho nenhuma linha de 90%. Provavelmente o ponto de maior eficiência ele vai estar mais ou menos aqui, porque se eu fosse construindo essas linhas de eficiência constante, elas vão centralizando para cá. Então, aqui, sei lá, poderia ter um valor lá de 85%, 88%, 89%. Tá? Deixa eu mostrar uma curva real aqui para vocês verem. Então, aqui está, ó, 70, 75, 80, 83, 85, 86, onde maior eficiência estaria lá no meio. Beleza? Esse é um tipo de formato de curvas, tá? Que a gente pode pegar. Então, por exemplo, o que geralmente a gente tem? A gente vai ter lá uma vazão, tá? Deixa eu até pegar aqui. A gente vai ter uma vazão. Vou fazer uma divisão aqui. Então, vamos dizer, eu quero analisar qual que é a altura de carga que eu vou ter para essa bomba quando eu estiver numa determinada vazão. Então, a gente vem aqui no gráfico de vazão, tá? Vamos dizer que eu vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Eu vou pegar um ponto aqui que eu já vou utilizar para explicar o próximo gráfico. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar uma vertical. Tá? E daí eu tenho que analisar. Eu estou fazendo análise aqui para o rotor de 6 polegadas, por exemplo. Tá? Esse rotor aqui de 6 polegadas. Qual que é a altura de carga que eu vou ter aqui nesse rotor de 6 polegadas? Bom, eu tenho que vir aqui na vazão, vou até a curva de altura de carga, vou ter esse ponto aqui, ó. Certo? E daí eu traço uma horizontal. Traço uma horizontal aqui. E eu vou verificar qual que é o valor da altura de carga. Vai ter aqui uma escala, eu vou ver qual que é o valor da altura de carga. Se eu fosse para o 8 polegadas, estaria esse ponto aqui, eu teria outro valor. 10 polegadas, viria aqui, pegaria outro valor. Beleza. Qual que é o valor de eficiência nesse ponto? Bom, se a gente olhar aqui, ó, a linha de 60% está passando aqui. E aqui é 70%. Então, aqui, tem que fazer uma interpolação, né? Sei lá, 61%, 62%. Tá? 65% deve ser mais ou menos aqui no meio, entre as duas. Então, aqui está um pouquinho acima de 60%, 62% mais ou menos. Então, aqui seria a eficiência. E a potência? Eu teria que ver esses valores aqui, ó. Aqui eu vou ter um determinado valor de potência, aqui outro.
Provavelmente aqui eu vou ter mais alguma linha, tá? Daí provavelmente eu vou ter que interpolar entre, vou representar uma linha hipotética aqui. Sei lá, tem outra linha aqui de potência. Então, vamos dizer que aqui eu tenho 40 HP, aqui eu tenho 50 HP. Então vai dar aí 42, 43 HP. Eu tenho que fazer uma interpolação aqui entre os dois. Beleza? Então tem que fazer, é assim basicamente que a gente vai fazer a análise para pegar as informações. Outra informação que a gente pode pegar é informação de altura de sucção positiva líquida, tá? Que é esse parâmetro aqui. A gente vai utilizar esse parâmetro um pouco mais para frente, quando nós formos analisar processo de captação, tá? Mas aqui a gente consegue já tirar, ó. A gente tem duas curvas, uma para 6 polegadas, uma para 10, tá? No caso, as duas estão se encontrando nessa vazão baixa, então a gente já tem. E vai ter provavelmente uma escala aqui no lado, tá? Onde a gente vai verificar qual que é o valor do NPSH, tá? Esse parâmetro é importante depois quando a gente verificar se a gente for utilizar essa bomba num determinado sistema, se vai ter ou não cavitação. Opa, deixa só... Beleza. Se vai ter ou não cavitação. Beleza? Bom, por que eu desenhei a curva aqui de vazão bem nessa posição? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Se a gente analisar esses três rotores, para uma determinada vazão aqui, a eficiência no rotor de 6 polegadas ficou um pouquinho acima de 60%. De 8 polegadas, ficou quase igual a 60%. E de 10 polegadas ficou um pouquinho abaixo de 60%. Mas não está muito longe de 60% nenhum dos três, né? Tá? Então, se eu tiver rotores relativamente perto um do outro, em vez de ficar trabalhando com essas linhas aqui de eficiência constante, às vezes alguns fabricantes apresentam a informação assim, ó. Deixa eu pegar os slides. Eles apresentam assim. Então, ele apresenta as curvas de altura de carga e apresenta só uma curva de eficiência. O que é essa eficiência aqui? Seria uma eficiência média só em função da vazão. Então, é como se fosse, se eu pegasse lá para eficiência, para vazão que eu tinha considerado lá, né? Aquela linha vermelha aqui tracejada na vertical. Para essa vazão, eu pego a eficiência do rotor de 6 polegadas, de 8 polegadas, 10 polegadas, faço uma média e represento para essa vazão a eficiência média desses três rotores é tanto. Daí eu represento assim. Isso até faz sentido se eu não tiver uma variação muito grande entre as eficiências, tá? Entre esses rotores. Mas se ele começar a variar bastante, daí o mais adequado é pegar nesse gráfico aqui. Ou até mesmo a gente fazer o cálculo. Tá? Porque se a gente tem altura de carga e tem potência mecânica, a gente pode pegar e calcular mesmo a eficiência. Tá? Mas é uma outra forma de apresentar. Tá? Só que aqui seria uma eficiência média em função apenas da vazão. Tá? E daí, geralmente, o que eles fazem, os fabricantes, eles mostram a altura de carga de um lado e eficiência no eixo aqui do outro lado. Depois vou mostrar um exemplo aqui. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá dando para entender como tira as informações num diagrama? Legal. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, imagina o seguinte, eu quero selecionar uma bomba para fornecer uma vazão de 1.750 galões por minuto de água, com uma altura de carga de 120 pés. Essas informações geralmente vêm lá do sistema, né? Eu estou projetando um sistema, eu quero uma bomba que vai fornecer uma determinada vazão e uma determinada altura de carga. Isso vem lá do sistema e a gente vai discutir isso um pouco na segunda parte da nossa disciplina. Avaliar sistemas para verificar quais seriam as bombas ou os requisitos da bomba necessário para esse sistema.
Beleza. Então, isso daí é um dado aí, um requisito do projeto. Daí eu quero, com base nessas informações, selecionar uma bomba. Então, eu vou ter que pesquisar nos catálogos de bombas, alguma bomba que vai fornecer algo próximo dessa vazão e algo próximo dessa altura de carga. E daí, com isso, selecionar a bomba e a velocidade do motor. Com base nisso, eu quero saber qual que é a eficiência dessa bomba, quando ele estiver operando nessa condição, a potência do motor e a altura de sucção positiva líquida, esse NPSH. Tá? Então, a gente vai usar de curvas características para fazer essa análise. Então, vamos começar a fazer a análise, tá? Vazão de 1.750 calores por minuto, altura de carga de 120 pés. Tem alguns fabricantes, tá? Quando pega catálogos grandes, esse fabricante tem muito tipo de bomba, tá? Às vezes eles têm alguns gráficos iniciais para fazer uma seleção inicial de qual tipo de família de bomba que tu tá pesquisando. Então, eu peguei aí de um fabricante, ele mostrou um gráfico nesse estilo, para tu meio que fazer uma análise inicial de qual é a família de bombas que tu vai pesquisar, tá? Para tu não ter que ficar olhando todas as curvas de todas as bombas, procurando isso daqui, tá? Então, nesse gráfico aqui, ó, ele mostrou altura de carga por vazão. O que a gente tem aqui, ó? 1.750 galões por minuto e 120 pés de altura de carga. Se a gente for vir aqui, ó, 1.750, 120 pés, eu até destaquei aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui. Qual que é a família de bombas que a gente vai selecionar aqui? O que vocês acham, pessoal? SAE12 Essa daqui? ou a SAE11? Aqui está o primeiro cuidado que vocês têm que tomar. Observe que esse ponto, ele não está entrando em nenhuma dessas curvas aqui, né? Nenhuma dessas áreas. Se eu pegar essa daqui, ó, essas duas, eu atendo a vazão, mas eu não atendo a altura de carga. Então, por exemplo, nessa família aqui, tem uma dessas daqui que vai me atender. Porque o ponto ele tem que estar dentro dessas curvas. O que isso nos diz? Esse catálogo aqui não serve, eu tenho que procurar outro catálogo de bombas. É isso que eu achei, né? Porque perguntou se tinha que ser nesse, né? Então, isso, eu coloco isso aqui de propósito para deixar vocês bem alertas. Às vezes, a gente está procurando lá num catálogo de bombas, que às vezes esse fabricante não vai ter uma bomba que vai atender os nossos requisitos. Tá? Correto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ou procurar outros catálogos de bombas, ou utilizar algumas outras metodologias, ou fazer um projeto específico de uma bomba que vai atender, mas isso é muito caro, ou utilizar associação de bombas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, usar bombas em série ou em paralelo. Então, nesse caso aqui, nenhuma delas vai servir. Peguei outra. Agora, 1.750, vazão, e quanto que era? 120, né? 120 pés. Bom, aqui agora tem. 1.750, 120 pés, eu tenho esse ponto aqui. A família que eu vou pegar é essa daqui, ó. 6AE14. Tá? Só para esse fabricante, tá? Esses códigos aqui podem mudar de fabricante para fabricante, mas para esse daqui, essa nomenclatura aqui significa o seguinte, ó. 6 significa o diâmetro da linha de descarga, tá? Da bomba, 6 polegadas. AE é a série da bomba. E o 14 é o diâmetro máximo do rotor que eu consigo nessa bomba. Tá? Agora clareou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no catálogo fabricante, vou procurar essa família, e eu acho isso daqui. Então, tá um pouquinho pequeno aqui, tá? Mas eu acho que vocês conseguem visualizar. Esse material tá lá no AVA também, tá? Se vocês quiserem baixar lá e dar um zoom, fiquem à vontade. Mas, ó, aqui mostra, ó, a curva de performance para essa... Aqui é a marca, tá? Da bomba. 6AE14, a bomba 6AE14, para uma rotação de 1.750 RPM.
Tá? Então, aqui a gente já tem informação de qual é a rotação da bomba, 1750 RP. O que está apresentado aqui? Nesse diagrama aqui, está apresentado as curvas de altura de carga, partindo no diâmetro D1 até um diâmetro D6, que está representado aqui em cima. Diâmetro D1, 14 polegadas, que é o maior diâmetro para esse caso, indo até um diâmetro de 10 polegadas. Então, essas 6 curvas aqui são as curvas de altura de carga. Essa outra curva aqui é a curva de eficiência, certo? A curva aqui de baixo é a curva do NPSH, e essas curvas aqui, são curvas de potência. Cada uma delas representa um diâmetro de rotor. Quanto maior o diâmetro, maior é a potência. Tá? Então, essa primeira aqui, essa mais alta aqui, seria do diâmetro 14 polegadas, e a menor seria do diâmetro de 10 polegadas. Então, vamos primeiro analisar, tirar as informações aí para a situação de altura de vazão igual... Não, a potência consumida, tá? É uma bomba, né? Ela está consumindo a potência ali. Tá? A potência que tu tem que fornecer para a bomba, né? Essa é o que tá mostrando ali. Então, aqui, a gente tem um requisito lá de uma vazão de 1.750, né? 1.750 calores por minuto e uma altura de carga de 120 pés. Então, eu vou vir aqui, vou localizar o 1.750 aqui no eixo X e vou localizar, colocar uma horizontal para a altura de carga de 120, que está aqui. Então, o ponto que eu vou achar vai ser esse ponto aqui. Detalhe importante, tá? No caso aqui, a intersecção deu bem em cima dessa curva aqui. Tá? Bem próxima, né? Então, se eu selecionar essa curva, beleza, eu vou conseguir essa vazão e essa altura de carga. Mas se esse ponto de intersecção dá num local vazio aqui, quer dizer que essa bomba não vai... Eu não tenho nenhuma bomba que vai fornecer, pelo menos nesses diâmetros aqui, que vai fornecer esse valor de vazão e essa altura de carga. O que eu teria que fazer? Teria que procurar outra bomba para essa intersecção ficar bem em cima ou bem próximo. Tá? Se ela ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, provavelmente eu vou ter lá, quando eu aplicar essa bomba no meu sistema, eu vou ter vazões um pouco acima, um pouco abaixo desse valor de vazão aqui. Tá? Depois, quando a gente for trabalhar com curvas e sistemas, a gente vai conseguir visualizar bem isso. Tá? Então, eu posso ter lá, quando eu pego uma bomba que não vai dar bem essa intersecção entre altura de carga e vazão, ela vai trabalhar com vazões um pouco acima ou um pouco abaixo. Tá? Então, se estiver muito afastado da curva de altura de carga da bomba, tentem procurar outro catálogo, tá? de outro fabricante. Tá? O ideal é a gente conseguir uma intersecção aqui bem próximo de algum rotor aqui da bomba. Beleza, a gente achou isso daqui, tá bem próximo ali, né? Então, a gente vai selecionar isso daqui. Bom, se a gente olhar esse diagrama, D1 é essa curva, D2 seria a de baixo. Então, o meu diâmetro do rotor é 13 polegadas. Tá? Então, esse é o diâmetro do rotor que a gente vai selecionar. Preciso saber qual que é a altura de carga. A altura de carga, eu pego nesse gráfico aqui, vou verificar qual que é a altura de carga. A altura de carga vai dar um valor aí de 120, que é o valor que a gente tinha selecionado aí de entrada. Só que eu quero saber agora as informações de eficiência, de NPSH e de potência da bomba. Como que eu pego... Oi, pode perguntar. Ali do rotor, ele podia explicar de novo como é que no gráfico do rotor? Certo. Entender aqui esse ponto vermelho, né? É a intersecção da vazão com a potência. Para cada
rotor aqui, eu tenho uma curva, né? Uma curva de altura de carga. Observe que tem um D1 aqui, o D1 seria do primeiro rotor, Certo. 14 polegadas. E o D6 é do último rotor, de 10 polegadas. Eu tenho uma ordem decrescente aqui dos diâmetros, ó. Então, essa é a primeira curva, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Eu fiquei bem em cima da segunda curva, né? Certo. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, o diâmetro do segundo rotor, 13 polegadas. Mas ele pegou a coluna vertical daí. Como é que eu não entendi, na verdade, esse gráfico? Tá, vou voltar aqui, ó. Eu tenho requisitos de vazão, vou até pegar o diagrama aqui. O meu requisito de vazão é de 1.750 galões por minuto. Então, eu tenho que localizar 1.750 aqui, certo? Certo. E eu vou representar aqui uma reta vertical só para me auxiliar. Então, aqui eu tenho 1.600, 1.700, 1.750. Correto. Tá? Vou colocar uma vertical aqui só para me auxiliar. É só diminuir aqui um pouco o zoom para conseguir ver tudo. 1.600, 700, 750, mais ou menos aqui. Beleza, aqui está a vertical dessa vazão. Tá? Não está bem exato ali, mas só para a gente verificar. E eu tenho uma altura de carga, ó, vazão, 1.750 galões por minuto, que é a unidade aqui. E eu tenho uma altura de carga, que é um dado do problema, de 120. Certo. Então, eu vou vir aqui no gráfico, ó, tenho 100, 100, 110, 120. Vou indicar aqui uma horizontal, só para a gente analisar. Beleza. A intersecção que eu tive deu bem nesse ponto, certo? Certo. Então, a curva que eu vou selecionar é essa curva aqui, ó. Está passando por esse ponto. Certo? Certo. Então, estou representando ela aqui, ó. Essa é a curva da altura de carga, tá? Essa curva é representativa de qual rotor? Cada rotor tem uma curva. Então, aqui, ó, essa curva aqui de cima é do rotor D1. Essa segunda curva é do rotor D2. A terceira curva aqui é do rotor D3. Ah, entendi. A quarta curva do rotor D4, a quinta do rotor D5, a sexta do rotor D6. Agora Então, entendi. entendesse? Então, Entendi. aqui eu estou selecionando o segundo rotor. Certo, agora entendi. Beleza, obrigado. Beleza? Então, estou selecionando esse rotor aqui. Beleza. Obtivemos essa informação aqui. Vamos dizer que agora a gente já sabe o diâmetro, né? O diâmetro do rotor é 13 polegadas. A rotação RPM a gente pegou aqui de baixo. Estava aqui na descrição, 1.750 RPM. 1.750 RPM. Quero saber eficiência, potência e INPSH. Como que eu posso pegar isso daqui aqui no diagrama? Bom, para eu pegar a eficiência, a gente viu que eficiência, a gente viu aqui, ó, que eficiência era a função da vazão, né? Então, tem que pegar a curva de eficiência, ver qual que é a vazão que eu estou trabalhando para achar o valor de eficiência. Então, a gente vai vir aqui, ó, na vazão, verificar onde que essa vazão está cortando a curva de eficiência. Qual que é a curva de eficiência? É essa curva aqui, ó. Curva de eficiência é essa curva aqui, ó. Tá? Essa é a curva de eficiência. Não consegui colocar bem em cima aqui, mas só para representar. Então, um ponto que eu tenho que analisar é esse ponto aqui, ó. É nessa vazão
até eu fazer a intersecção com a curva de eficiência. E daí eu traço uma horizontal aqui. Tá? Essa vai ser a eficiência. Beleza? Preciso também de informações de potência. Potência, eu vou pegar a vazão e vou fazer a intersecção com a curva de potência. Então, aqui, ó, as maiores potências dos maiores diâmetros. Aqui é D1, D2, 3, 4, 5, 6. Então, a intersecção seria nesse ponto aqui. Então, vou ver qual que é a potência que eu tenho. E o NPSH, vazão, faço a intersecção aqui e acho o NPSH. Então, nesse problema aqui, ó, eu teria o seguinte, ó. Localizei vazão, altura de carga, achei o diâmetro, a eficiência está aqui em cima, ó, intersecção, traço uma horizontal, acho aqui um valor de 84%, mais ou menos. Potência, está aqui é o diâmetro 2, né? Acho a potência de 60 HP. E o NPSH, altura de solução positiva líquida, acho um valor de aproximadamente aqui 16 pés. Tem que pegar na escala aqui. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui o funcionamento desse diagrama? Show de bola, certo. Legal? Esse daqui é um outro diagrama que a gente poderia também utilizar. Tá? Aqui talvez não fique tão visível, tá? A qualidade da imagem não está tão boa, mas imagina a mesma situação. Mesma vazão e mesma altura de carga. Então, vou vir aqui na vazão, ó, 1750, e vou vir aqui na altura de carga em 120. Botei aqui 120. Tá? Aqui está 125, 100, coloquei 120. Vou ter esse ponto aqui. Tá? O que a gente vai localizar nesse ponto? A gente vai localizar eficiência e potência. Ó, primeiro, deixa eu fazer um zoom aqui, só para vocês localizarem. Nesse ponto aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho as curvas aqui, ó, de altura de carga. Se eu estender essas curvas de altura de carga, o ponto deu aqui, ó, a curva de altura de carga que eu tenho é essa curva aqui, ó, que é 13 polegadas. Tá? A eficiência que eu tenho nesse ponto, deixa eu tirar aqui as linhas, tá onde está o mouse aqui. Aí, à esquerda aqui eu tinha 86, aqui eu tenho 85. Então, esse valor vai ficar entre 86 e 85. 85,8, 85,9 está mais próximo de 86 do que 85. Então, coloquei aqui 85,8. E a potência, se vocês olharem, eu tenho retas de potência aqui, ó. Então, tem uma reta aqui, ó, que é próximo de 60. Então, ele vai estar bem próximo, bem próximo de 60, um pouquinho acima de 60 o ponto, tá? A reta está um pouco abaixo, o ponto está um pouco acima. Então, coloquei aqui 64 HP, tá? Então, tem que contar os quadradinhos aqui para ter uma visão um pouquinho melhor. Se vocês quiserem olhar lá nos slides, tá? Vocês podem dar o zoom lá no arquivo, tá? Mas dá para localizar aqui a potência também nesse diagrama. O ponto está aqui em cima, a curva de potência estava um pouquinho aqui embaixo. Então, vai ter uma potência um pouquinho maior do que os 60. Tá? Na realidade, essa bomba é a mesma que a gente viu anteriormente, ó. É a 6AE14, a rotação 1750, tá? Vai dar os mesmos valores, né? Claro que quando a gente pega no diagrama, assim, a olho nu, os valores aí a gente pode pegar um pouquinho diferente de um para o outro, tá? Aqui eu peguei 85,8, 64 HP, no outro 84 e 60 HP. Então, depende da escala que a gente está usando aqui. Então, só uma outra forma de pegar as informações numa curva de uma bomba. Então, com isso daqui, aqui tem o NPSH também, ó. Nesse gráfico aqui, o NPSH tem uma escala aqui no lado, ó.
Então, a gente vem aqui, localiza e vê nessa escala, tem que contar os quadradinhos aqui, né, para verificar qual que é o NPSH. Tá? Então, com isso daqui, a gente fecha o nosso capítulo 4, é um capítulo mais curto, tá? Só para a gente ver sobre essas curvas características de bombas.